Pare de dizer que você é linda. É provável que você tenha feito elogios da maneira errada a vida toda. Você diz frases como: você é linda, você está incrível, você é tão sexy. Parece inofensivo, parece fofo. Mas se ela já ouviu isso 1000 vezes, ela esquece 5 minutos depois. Por que suas palavras seriam as que ficariam na memória? Não vão. Porque a atração não surge quando ela se sente lisonjeada. Ela surge quando ela se sente exposta. E esse é um espaço em que a maioria dos homens fica nervosa demais para entrar. Não é o elogio superficial que fica. É o elogio que passa por suas defesas. Aquele que não para no reflexo dela, mas toca sua consciência. O tipo que a faz se questionar, a você e a energia que se forma entre vocês. Isso não é bajulação, é influência. E hoje vamos lá. Porque há elogios que a maioria dos homens nunca faz. Mas quando você faz, eles ecoarão na mente dela muito depois de você partir. Vamos começar com o mais usado. Você é linda. À primeira vista, claro, é educado. Talvez até romântico. Mas o problema é previsível. Ela já ouviu isso de homens de quem gostava, de homens de quem não gostava, de homens que mal a olharam. Não é pessoal. É ruído de fundo. E se o seu objetivo é se misturar à multidão de homens que ela esqueceu, tudo bem, continue dizendo. Mas isso não vai comovê-la. Quando você diz que é linda, tudo o que está fazendo é repetir o que o espelho dela já disse esta manhã. Você não está revelando nada de novo. Você não está despertando emoção ou tensão. Você está apenas confirmando o óbvio. E o óbvio não seduz. Ele desaparece. Então, se você quer se destacar, não diga a ela o que ela já sabe. Diga a ela o que a beleza dela faz com você. Essa mudança muda tudo. Tente isto. Há algo perigoso na maneira como você me olha. Observe a diferença. Não se trata das feições dela. Trata-se do efeito que ela causa. De repente, a admiração se transforma em tensão. Você mudou o foco para o espaço entre vocês. A energia que você sente crescendo. Essa polaridade desperta a imaginação. E é disso que ela se lembra. Não se trata apenas do que você vê. É como você reage a isso. Ou tente isto. Não consigo dizer se você é um mistério que quero resolver ou algo em que quero me perder. Agora você não está elogiando a aparência dela. Você está descrevendo sua experiência emocional com a presença dela. Isso é mais profundo. Isso é psicológico. Mulheres não se apaixonam por bonitinha. Eles caem quando você mostra que percebe o que a maioria dos homens ignora. Ou tem medo de dizer. Quer ir ainda mais longe? Experimente isto. Você carrega a beleza como se ela não importasse para você. Isso é raro. Essa frase vai além de elogiar a aparência dela. Observa como ela se porta. Como ela usa seus looks sem precisar deles. Isso é poderoso. Porque agora, você não está respondendo ao que está em exibição. Você está respondendo à essência por trás disso. É aí que a verdadeira atração cresce. Em ser vista, não escaneada. Vamos por partes. Existem 3 tipos de elogios que os homens fazem. 1. O tipo seguro. Você é linda. Você está bonita. Previsível. 2. O tipo sexy. Há algo na maneira como você se move. Isso cria tensão. 3. O tipo psicológico. Você se comporta como se já soubesse como isso termina. Esses elogios penetram na mente dela e criam raízes. Elas não são apenas ouvidas, são sentidas. E quando você para de perseguir reações e começa a expressar experiências autênticas, tudo muda. Porque a maioria dos homens não chega lá. Eles não sabem como, ou não têm a presença necessária para fazer isso. Mas você não é a maioria dos homens. Você está aprendendo a falar com o instinto dela, não apenas com o ego dela. E isso corta o ruído. Mas aqui está a verdade. Palavras por si só não resolvem. A entrega sim. Você não diz essas coisas para chamar atenção. Você as diz porque são reais. Porque você tem os pés no chão o suficiente para expressar o que os outros escondem. E essa é a diferença entre um homem que faz elogios e um homem que deixa uma marca. Então pergunte a si mesmo. Você já disse algo que a fez parar e olhar para você por mais tempo do que o esperado? Porque quando você diz algo que toca tanto a mente quanto o corpo dela, é aí que as coisas mudam. A maioria dos homens mira em um ou outro. Elas dizem, você está sexy, e acham que é o suficiente. Ou tentam,
Você é inteligente e perdem a faísca. Mas as mulheres não são assim. Elas anseiam pela mistura, estímulo mental e intriga física. Dê a ela os dois e ela se inclina. Experimente isto. Você se move como se soubesse exatamente o que está fazendo. E eu estaria mentindo se dissesse que não estava pensando nisso. A primeira parte é observação, não bajulação, consciência. A segunda parte é tensão, ousada, honesta, pessoal. E isso a deixa pensando. O que exatamente ele estava pensando? É aí que o jogo muda. É aí que a atração se torna inegável. Outra, o jeito como você fica parado com tanta confiança é uma distração. Não se trata das pernas dela. Trata-se da presença dela, do controle dela. Você não está apenas notando o corpo dela. Você está reconhecendo o comando que ela carrega. E isso é raro, porque a maioria dos homens só olha para o curvas. Você está notando compostura. E isso permanece com ela. Quer ir mais a fundo? Experimente isto. Você é o tipo de mulher que sabe quando falar e quando ficar em silêncio. Essa frase não é apenas sedutora, é perigosa, porque elogia algo que ela valoriza, mas pelo qual raramente é notada. Sua contenção, seu poder, sua bússola interior. Isso impressiona de maneiras que a beleza jamais conseguiria. Mas nada disso importa se você falar como um garoto tentando parecer inteligente. O poder está na calma, na confiança, na tranquilidade. Você diz essas frases não para impressionar, mas porque são reais. Porque elas não custam nada e significam tudo. É quando ela sente. É quando você se torna a experiência, não apenas mais um cara com boas frases. Você já olhou uma mulher nos olhos e disse algo que fez o corpo dela parar antes que sua mente compreendesse? É quando você sabe que acertou. Essa pausa é onde mora a conexão. E se você ainda não sentiu, ela está chegando. Porque o que você está prestes a aprender é o tipo de elogio que a maioria dos homens tem medo de dizer. Mas quando você faz, ela nunca esquece. Agora vamos inverter o roteiro. A maioria dos homens elogia a luz. Você é doce, você é charmosa, você é divertida, segura, previsível, chata. Mas atração de verdade? Isso acontece quando você elogia a sombra, a borda, o lado dela que ela mais esconde. E quando você mostra a ela que vê e que quer, é aí que ela sente permissão para ser ela mesma por inteiro perto de você. Diga o seguinte: há algo perigoso em você. Não sei se devo me inclinar ou correr. Repare, você não a chamou de bonita. Você não disse que ela era gostosa. Você disse que há algo nela que te atrai. E talvez até te intimide um pouco. Isso aciona um interruptor, que toca na parte dela que lhe disseram para amolecer. Mas você anseia por isso. Isso é poder. Aqui vai outra. Você tem o tipo de energia que não pede espaço. Ela o ocupa. Você não a está elogiando por ser doce. Você está percebendo o comando que ela carrega. E quando você faz isso, você instantaneamente se diferencia de qualquer homem que joga pelo seguro. É aí que ela para de se exibir. É aí que ela começa a se revelar. Porque você não tem medo da verdade dela. Por que isso funciona? Porque é tabu. Porque é cru. Porque é raro. Você está dizendo a ela: eu vejo a parte de você que a maioria das pessoas evita. E eu gosto disso. Isso não é validação. Isso é libertação. E quando você dá a uma mulher o espaço para ser crua, selvagem, caótica, sem julgamento, você se torna inesquecível. Mas não finja. Não trate isso como uma tática. Se você não for sincero, a coisa morre. Mas se você falar com presença firme, com masculinidade calma, a coisa funciona. Porque ela sabe quando é vista. E se você consegue ver a escuridão dela sem pestanejar, ela se lembra de você. Não porque você tentou ser profundo, mas porque você nem tentou. Você acabou de dizer a verdade. Aqui vai uma para um primeiro encontro. Você tem um pouco de caos nos olhos, e acho que essa pode ser a minha parte favorita. Essa frase não é doce, não é educada, é pessoal, é íntima. E isso, mais do que tudo, é o que ela quer. Um homem que perceba o que ela não demonstra. Quem quer a versão dela que a maioria dos homens tem medo? Então, deixe-me perguntar. Você já disse algo que a fez parar? Não por ser romântico, mas por ser real? Se sim, deixe um comentário. Eu disse a coisa perigosa. Porque quando você cruza essa linha com calma, ela não foge.